O Artisan é uma solução para o DBA que permite acesso a todas as configurações, a todos os objetos, edição visual de objetos para múltiplos bancos de dados. Então você consegue fazer edição de segurança, edição de parâmetros, manipular qualquer objeto, incluindo table spaces ou databases, etc., em múltiplas plataformas, né, a partir de um único console, de uma única IDE. Esses são os bancos de dados suportados hoje pela plataforma DB Artisan. Então você pode conectar aí qualquer um desses motores, dessas bases de dados, permitindo acesso a todos os objetos, acesso direto para um DBA a tudo que ele precisa para fazer a manutenção, mantenimento de uma base de dados. Ok? Então isso é o DB Artisan. Então aqui nós vamos focar no que é mais pontual para o DBA. Essa é a página inicial do Artisan. Da mesma forma, você tem acesso às principais funções do produto aqui direto, e também vídeos, tutoriais, etc., todos nesse dashboard inicial. Né? Então aqui na interface, na ideia do Artisan, da mesma forma você tem um navegador de data sources, onde você pode configurar aí os seus data sources, né? Vou aqui estabelecer então também uma conexão com SQL Server, Oracle, Postgre, ok? E a partir do momento que você está conectado aqui num dos data sources, a primeira diferença que você nota é que aqui você já tem informações focadas aí na saúde desse banco de dados, né, dessa instância, nesse caso um SQL Server. Então aqui você tem já uma primeira análise de memória, como é que está se comportando, buffer cache, etc., diretamente já na primeira interface, né, uma vez que você esteja conectado a este servidor, né? Aqui informações gerais do servidor, onde é que você está conectado, versão do produto, etc., né? IP ou hostname. O mesmo vai acontecer lá no Oracle. Então aqui no Oracle, a visão do SGA, então você já tem uma visão geral da saúde do motor, versão, etc., né? Então eu vou aqui mostrar algumas coisas que são mais voltadas ao DBA para cada um desses motores. Então aqui no SQL você tem, por exemplo, no SQL Server, acesso a todos os detalhes de versão, né, do servidor que você está conectado, configuração, então todos os parâmetros de configuração do SQL Server de maneira visual, você pode editar e aplicar esses parâmetros por aqui. O mesmo vai acontecer lá no Oracle. Então veja bem, na mesma IDE eu tenho aqui no Oracle todos os parâmetros de configuração de uma instância Oracle. Então aqui, por exemplo, visão da versão completa, quais são as versões, client, server, etc., e acesso direto de maneira visual às configurações dessa instância desse Oracle, né? Então tudo muito prático, tudo muito visual para auxiliar aí acelerar o produto do DBA. Também acesso a storage, todos os parâmetros de segurança. Então aqui, ó, edição de logins, rules, tudo com todos os detalhes para cada um dos bancos de dados suportados. Então se a gente vier aqui para o Oracle, na parte de segurança, você tem da mesma forma usuários, né, rules, grupos, e aí você pode, botão direito aqui, fazer uma edição de um usuário, atribuir a ele quais são os recursos que ele tem ou não, cotas, etc., permissões específicas para objetos. E para cada um dos objetos, cada uma das edições que você faz, né, você tem acesso a toda a DDL, né, como você está vendo aqui. Então, da mesma forma que nós vimos lá no Artisan, né, no Rapid SQL, se eu venho aqui, eu tenho acesso aos objetos. Vou colocar aqui por Object Type, GIN, Tables, e aí da mesma forma, as mesmas ferramentas de produtividade que nós vimos no Rapid SQL, né, e algumas coisas a mais aqui para o DBA. Então, voltando aqui nessa árvore, né, nós temos a visão, obviamente, dos databases, mas então aqui toda a edição de segurança. E nós começamos a apresentar
já aqui nessa interface algumas informações de performance, né? Então aqui é possível, por exemplo, você monitorar os processos que estão ativos nesse SQL Server, e se há um processo aqui que você queira, por exemplo, matar, botão direito aqui, você pode fazer um kill diretamente no processo. Você consegue aqui uma visão se tem locks, né, ocorrendo na base de dados, e outros critérios mais, outras informações estatísticas, etc., direto do banco de dados, né, como você pode ver, por exemplo, top SQL Cache, etc. Então aqui nesse SQL Server, se eu venho para o Oracle, a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma visão. O Oracle nos oferece mais estatísticas, né, mais informações de estatísticas em geral. Então aqui nós representamos todas elas, né? Eu tenho obviamente o básico, que é a visão dos processos estão tomando muito tempo, se tem um lock, por exemplo, um bloco, aí a mesma coisa, botão direito, posso matar aqui a conexão, e visões de estatísticas em gerais, por exemplo, Data Dictionary Cache, visão do SGA, por exemplo, né, etc. Summary aqui do SGA. Então você tem diretamente nessa IDE, nessa interface, olha, os tops 20 SQLs aqui que estão rodando nesse motor. Obviamente aqui é um ambiente de teste, você não tem tanta atividade assim ao mesmo tempo, né, mas isso conectado a um servidor real de produção vai te produzir um cenário diferente. Então, visão dessas estatísticas, né, para Oracle, para SQL Server, para DB2, para Sybase, onde você pode monitorar o que está acontecendo no banco sem ter que ficar escrevendo instrução SQL uma atrás da outra para poder capturar essa informação. Então é extremamente produtivo, né? Eu não saio dessa interface visual para tudo, né? O mesmo vai acontecer aqui no Postgre, né? O Postgre, por exemplo, a visão dos processos do Postgre, CI lock, né? Transações que estão aí sendo executadas, tá? Então acesso visual também a tudo de Postgre, Oracle, SQL Server, DB2, Sybase e agora também alguns motores aí de Big Data. Vamos lá, vou voltar aqui para o SQL Server e passar por algumas ferramentas aí que vão auxiliar os DBAs no seu dia a dia. Então, além dessa visão aqui direta, né, e acesso a todos os objetos, você tem aqui um menu utilitários. Então, esse utilitários apresenta algumas funcionalidades muito interessantes, todas elas estão disponíveis para todos os bancos de dados. Por exemplo, esse esquema Extraction, Migration e Publication. O esquema Extraction permite que você extraia todo um metadado em arquivos individuais para cada um dos objetos, por exemplo, para uma pasta. E aí você pode versionar isso e fazer um controle de versão de cada um dos objetos dessa base de dados, né? Migration, ele permite migrar, como o próprio nome diz, migrar, por exemplo, uma instância, né, um database SQL Server para Oracle. Ele vai fazer a conversão automática de tipos de dados, índices, PKs e FKs, né? Então, o que esse wizard aqui vai te dar como resultado? Eu posso partir de um banco de dados SQL Server e fazer a migração desse metadado para Oracle. Automaticamente, ele vai criar lá no Oracle as tabelas com os tipos de dados correspondentes, e isso é configurável. Vai criar os índices, as PKs e FKs, tal qual está no SQL Server, e também, se você quiser, fazer a migração dos dados, né? Então aqui é função de migração de dados. Por exemplo, eu posso estar migrando uma base de dados Postgre para Oracle, para SQL Server, não sei, tudo automático por esse wizard aqui de migração. E esquema Publication, isso aqui vai gerar para você como uma intranet, né, um HTML dos objetos dessa base de dados, aqueles que você escolher, gerando uma documentação em HTML para que você possa, por exemplo, publicar isso numa intranet, etc., né? Então, por exemplo, nós podemos aqui, esquema Publication, vamos fazer para esse motor aqui, para essa base de dados SQL, o GIN, né? esse database, o que é que você quer exportar, né? Então, que tipo de objeto você quer exportar. A gente vai fazer aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, tabelas, né? E suas dependências, tá? Vamos lá, resumo. Deixa eu trocar isso daqui, vamos salvar aqui para o desktop.
Tá? E aí ele vai trabalhar, vai gerar a exportação e ao final a gente vai carregar esse HTML para que vocês vejam aí como é o resultado disso. Tá lá, concluiu, né? Aí ele vai fazer aqui uma chamada para o browser, então automaticamente você já carrega o cara e você tem a navegação. Então aqui ó, tem um índice, né? Eu consigo navegar pelos objetos e conhecer, publicar essa estrutura de cada um dos objetos, né, dessa base de dados numa intranet, etc. Isso é parte de documentação que muitas vezes é exigido aí do DBA. Então isso aqui automatiza esse processo também de geração dessa documentação, né? Alguns outros utilitários como data load e unload, ou seja, aqui eu consigo exportar dados e importar de vários formatos, CSV, arquivos texto em geral. Visão de projetos, assim como no RapidSQL, eu consigo gerenciar aqui no formato de projetos, ter controle de versão de cada um dos objetos dessa base de dados, né? No menu Tools, também o Script Execution Facility, Query Builder ou File Execution Facility, não faz diferença. Aqui no File você consegue elencar diversos scripts e executá-los em múltiplas instâncias, né? Múltiplos data sources. Tá? Mas o que eu gostaria mais de destacar aqui no Artisan é aqui o menu Analyst. O menu Analyst vai te apresentar, deixa eu carregar isso daqui para essa base de dados de Oracle. Então vamos lá, eu tenho ele aqui configurado no Oracle. O Analyst vai te apresentar métricas de maneira 100% visual, todas as métricas para uma base de dados. O Analyst, tanto Performance como o Space Analyst, estão disponíveis para Oracle, SQL Server, DB2 e Sybase nesse momento. Então, para esses 4 motores, essas 4 bases de banco de dados, você tem esse dashboard visual para monitoramento. Então, o que esse cara aqui te dá? Você tem uma visão geral, né, da saúde da base de dados, tá? Então aqui storage, os SQLs que mais estão consumindo recursos da máquina, etc. Mas você também tem uma visão individual por cada um dos critérios, por exemplo, memória. Então eu posso avaliar essa base de dados em função da memória, SGA, etc. E posso focar em um detalhe, né? Então eu quero, por exemplo, somente analisar o shared pool, né? Então você tem lá uma visão detalhada do shared pool e todos os informações que compõem, né, esse critério, né? Eu posso ter uma visualização detalhada por I/O. Então aqui como é que está o I/O da máquina, né? A utilização dos recursos de I/O. Por objetos, né? Visão de espaço, esse é bastante interessante, que você tem uma análise de espaço, né? E aqui ó, a gente está olhando para data sources, né? Para table spaces, e esse table space ele está me indicando aquelas que já têm menos de 10% de espaço. Então se eu encontro aqui uma table space com problema, né, com menos de 10% de espaço, eu posso aqui fazer um clique com o botão direito, Manage with DB Artisan, e você tem a edição visual do table space direto aqui. Você pode fazer alteração de tamanho, etc. Ele vai gerar para você um script que você vai executar lá na base de dados, né? Um outro recurso interessante do ponto de vista aqui da gestão de espaço, né, é enxergar o mapa dessa table space, como é que está a fragmentação dentro de uma table space. Então aqui no Analyst eu venho aqui para o Space Analyst, deixa ele carregar. Vamos tomar aqui, por exemplo, esse cara, né? Esse table space ER-Data. Aqui você consegue enxergar como está a fragmentação dos objetos dentro aqui dessa table space, né? E uma vez encontrado um objeto que está fragmentado, então, por exemplo, vamos tomar aqui tabelas, né? Então, se você encontrar essa aqui, essa é uma tabela que está fragmentada, né? Vou pegar uma que seja de usuário, né? Essa aqui é de sistema. Uma vez encontrada uma tabela aí com a fragmentação, você pode fazer um clique aqui com o botão direito sobre ela, né? E você tem um wizard de reorganização.
né? Esse wizard de reorganização vai gerar um script, né, para que você execute lá na base de dados e promova a reorganização desse objeto. Então, você pode escolher aqui quais objetos você quer incluir nesse script de reorganização e ele vai gerar isso para você, para todos os bancos suportados, né? Então, isso automatiza esse trabalho aí do DBA. Né? Como é que ele lida com isso no dia a dia, geralmente fazendo scripts manualmente, etc. Então você consegue automatizar esse tipo de trabalho por essas visualizações aqui do DB Artisan. Tá? Deixa eu retornar aqui ao Performance Analyst. Então aqui visão por espaço, por objetos. Então hot tables, quais são os objetos que mais estão sendo utilizados nessa base de dados, do ponto de vista dos usuários, né? Então, quais são os usuários que mais estão demandando e consumindo recursos, né? Visão direta do sistema operacional, isso daqui consegue te dar uma visão, por exemplo, do uso do processador e de disco, etc., independente da visão da base de dados, uma visão direta do hardware, né? Dos recursos de hardware que você tem. Top SQL, bastante interessante, onde você consegue analisar os SQLs que mais estão consumindo, né, e encontrar aqui o texto deles, né, quais são os SQLs que mais estão consumindo recurso nessa base de dados. E nós temos aqui os alarmes. Né, esses alertas, eles são configuráveis, você pode criar qualquer alerta, qualquer estatística suportada pela base de dados, você pode criar um alerta para essa informação. Então, por exemplo, esse daqui está me dizendo que eu tenho tablespaces, 3 tablespaces que tem menos de 10% de espaço livre. Então, esse aqui, o que eu posso fazer? Botão direito, apliquei page, ele vai me levar à página onde eu tenho informação da tablespace, e aqui eu tenho, olha, 3 tablespaces com problema, aí ele vai me dizer quais são elas, e eu posso gerenciar essas tablespaces e fazer as correções. Então, esses alertas, eles são totalmente configuráveis, e essa interface aqui, essa tela, vai ficar exibindo esses alertas para o DBA. Ok? Então, esse é o Performance Analyst. Né? Então você tem aqui o Performance Analyst, que é focado nessa visão de métricas, né, da base de dados, para que você monitore, entenda e faça as correções necessárias na sua base de dados. Isso daqui está disponível para Oracle, SQL Server, DB2 e Sybase. Tá? Então esse é o Analyst Pack. Então esse é o Artisan, uma ferramenta para o DBA, né, com acesso a todos os recursos da base de dados. Como você viu, você tem acesso a todas as métricas e recursos do banco de dados, edição de parâmetros de segurança, visualização aqui direta de alguns indicadores de performance, visão de processos, onde você pode matar processos, etc. Então, tudo num único console integrado, você não tem que sair daqui para nada, e isso, obviamente, vai ampliar a produtividade do DBA, que hoje cada vez tem que dar conta de mais bancos de dados, e o DBA continua sendo um só lá, né, sendo o mesmo. Então, cada vez ele tem mais bases de dados, maiores bases de dados para dar conta, e esse é o objetivo do Artisan, é permitir que o DBA tenha realmente uma excelente produtividade, que ele foque naquilo que interessa, né, para melhorar a performance dos sistemas, etc., e automatize o máximo possível os trabalhos que são repetitivos.